Fala aí, rapaziada, vamos começar mais um vídeo nesse canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Rafael Azevedo, esse cara bonito aqui que vos fala. E nós criamos esse canal para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porque nós temos visto que tem algumas pessoas que têm muita dificuldade em viver, em conhecer, em saber como é de fato viver o Evangelho de Jesus Cristo. E como nós somos cristãos, nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, meu amado. Meus amigos, eu queria compartilhar com vocês um pensamento meu que eu tenho falado com Deus. Eu separo um momento do meu dia para falar com o Senhor, onde eu leio a palavra, eu oro, enfim, eu tenho meu momento para falar com Deus. E sempre eu estou pensando com o Senhor, eu penso no Senhor, penso sobre a vida, eu penso sobre as pessoas, eu penso como estão sendo os cristãos na terra, eu penso como é a vida do ímpio hoje. E a gente não pode deixar de falar que, infelizmente, os ímpios não conhecem a Jesus Cristo por causa da gente. Se a gente se declara como cristãos, obviamente os ímpios deveriam enxergar Cristo em nós. E por que eles têm tanta dificuldade de aceitar o Evangelho de Jesus? Por que eles têm tanta dificuldade em se converter ao Evangelho, mudar as suas más práticas? Por que eles têm tanta dificuldade assim? E eu começo a perceber que eu sou culpado disso. Nós, cristãos, é que somos culpados disso. E eu fico analisando assim, meu Deus, o que a gente está fazendo? Eu fico analisando alguns vídeos, eu fico vendo alguns vídeos, porque o único meio que a gente tem de conhecer aquilo que está sendo falado no Brasil é através da internet. Mas a gente vai vendo e ouvindo certas coisas que, de certa forma, a gente acaba entendendo e compreendendo o porquê que os ímpios não estão se convertendo ao Evangelho de Cristo. Quando eu vejo cristãos não medindo a sua forma de falar, não se importando com a sua postura. Agora há pouco tempo nós tivemos um escândalo aí com o ministro da Educação, onde 2 pastores, estavam envolvidos com corrupção. 2 pastores estavam envolvidos com aquilo que Cristo nunca pregou, velho. Então, de certa forma, eu acabo dando crédito. Eu acabo tendo que admitir que verdadeiramente a gente não está fazendo a coisa correta. A gente não está vivendo como Cristo nos ensinou a viver, velho. Eu falo a gente porque eu nunca gosto de me tirar do meio, sabe? Eu nunca fui envolvido com corrupção. Eu me esforço para ser transformado todos os dias da minha vida. Eu me esforço para estar vivendo o Evangelho de Jesus. Mas eu gosto de me colocar porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então eu nunca sei quem eu serei depois. Eu nunca sei quem eu serei daqui a 10 anos. Por isso que eu gosto de me colocar, para que eu comece a pensar e refletir e vigiar cada dia mais, para que eu também não caia nessa cilada. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a perguntar a Deus o que está acontecendo, por que a igreja está assim. E Deus me fez lembrar da passagem de Nicodemos, onde Nicodemos, ele era o doutor da lei, ele era do alto escalão, um cara muito culto, o cara que conhecia as escrituras, o cara que conhecia a Torá de capa a capa, embora lá não existia capa, era pergaminhos. Mas o cara conhecia a palavra e ele começou a ficar contrito porque ele estava vendo o que Cristo estava fazendo naquela época, que Cristo estava fazendo vários milagres. E como ele conhecia, ele começou a perceber, isso que esse cara está fazendo, se Deus não fosse com ele, nenhum homem poderia estar fazendo tal coisa como ele tem feito. Então Nicodemos, ele já chega marcando um encontro com Cristo, e Cristo chega até ele num período da noite, e ele já chega falando para Cristo: Rabi, nós sabemos que tu és mestre enviado de Deus,
porque ninguém pode fazer aquilo que você faz sem que Deus esteja com ele. Jesus já chega falando com ele: em verdade vos digo que aquele que não nascer novamente não pode ver o reino de Deus. E é aí que entra o erro da igreja. A igreja acha que se converter ao evangelho, se arrepender dos pecados, é apenas um momento em que ele, naquele primeiro momento, ele confessa a Cristo perante as testemunhas diante de Deus. Mas ele acha que ele não precisa mais se arrepender dos seus pecados. Ele acha que ele não precisa mais se arrepender, ele não precisa mais se esforçar, ele não precisa mais vigiar naquilo que ele tem feito, ele não precisa mais mudar. E eu não acredito num evangelho que ele não gera mudança na vida de uma pessoa, mudança comportamental, que eu quero dizer. Eu não acredito no evangelho que não vai mudar a forma das pessoas falarem. Eu não acredito no evangelho que não vai mudar a postura, a honra, a justiça, a retidão dos homens perante até mesmo os outros homens. Eu vejo que está se formando uma geração em que eles têm se enganado com o evangelho, eles não têm tido busca suficiente para compreender aquilo que Cristo fez por eles, cara. Eles não têm compreendido o porquê que Jesus veio à terra, porquê que Deus se fez carne, se fez servo de todos. Ele foi enviado para o matadouro como uma ovelha muda, para ser entregue para a remissão de nossos pecados. Ele é o Redentor. Eu vejo que essa geração ainda não tem percebido o que tem acontecido em nosso meio. Eles não têm visto que os dias já estão chegando ao fim. Os dias já estão contados. Jesus Cristo, ele está voltando e é necessário que a gente venha se converter todos os dias, meus amados. Porque lendo a palavra, eu vou ver no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 44, eu vou ler aqui para vocês para eu não errar, para não faltar palavras. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. O reino de Deus, ele é tão precioso, mas tão precioso que aquele que de fato entende o que Jesus fez, ele vende tudo que ele tem, ele não se importa mais com aquilo que ele tem, com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele era. Ele não se importa mais com tudo que ele possui, ele vende tudo que tem, ele dá tudo de si, ele entrega de corpo e alma para viver esse reino que ele conheceu de tão valioso. Por que a gente está vendo isso acontecendo? Porque as pessoas não estão compreendendo o que de fato é o reino de Deus. As pessoas não têm se entregado, as pessoas não têm entregue a sua vida por amor a Cristo. Não se entrega e ainda fala que ama a Cristo. Cara, você não ama a Cristo, porque a própria palavra vai dizer, Jesus vai dizer: aquele que guarda os meus ensinamentos e o segue, esse é que me ama. Então, se a gente está seguindo o evangelho que Jesus nos ensinou, por que as pessoas não querem se converter ao evangelho? Por que o evangelho não tem unido os irmãos? Parece que virou guerra. É irmão contra irmão, um defendendo as suas teses e opiniões teológicas. Sendo que Jesus falou: mais um mandamento eu vos dou, que amais uns aos outros assim como eu vos amei. Se vocês cumprirem esse mandamento, todos saberão que sois meus discípulos. Nós não temos praticado as palavras de Jesus, nós não temos praticado aquilo que Jesus nos ensina. E quem é que está saindo perdendo? O apóstolo Paulo, ele fala: eu sou a carta de Cristo. E se eu te fazer uma pergunta, se você é a carta de Cristo, o que é que está escrito nessa carta, velho? Se eu sou a carta de Cristo, o que é que as pessoas estão lendo que está fazendo com que elas criem repugnância do evangelho, que elas criem repugnância da igreja, que as pessoas criem aquele desejo de se afastar daqueles que professam a fé?
Não vem falar que isso é o diabo, que as pessoas vão nos perseguir, que Jesus falou. Jesus não falou esse tipo de perseguição porque eles não estão nos perseguindo. Muito pelo contrário, eles estão se distanciando da gente. O problema de tudo é que quem está saindo prejudicado, as pessoas não entendem isso. Se eu sou a carta de Cristo, se eu sou Cristo refletido no mundo, e se eu não estou refletindo a Cristo, quem você acha que está saindo perdendo? Somos nós ou se é Jesus Cristo, cara? Nós estamos passando uma imagem de Cristo totalmente errada. As pessoas não têm enxergado Cristo na nossa vida. Não vamos generalizar. Eu acredito que Cristo tem feito muitas coisas, que Cristo tem levantado uma geração profética, que Cristo tem levantado verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu creio que tem pessoas que verdadeiramente vivem o Evangelho, manifestam as curas, que evidenciam o dom do Espírito Santo, que o Espírito de Deus conduz a uma obra perfeita. Eu creio nisso, eu creio que nós ainda vamos viver o melhor de Deus, nós ainda vamos viver aquilo que Cristo tem nos ensinado. Eu creio numa geração, velho, de fato, com todo o meu coração, eu creio que Jesus pode sim levantar, que nós podemos sim evidenciar a Cristo, levar, pegar de rodo o inferno, pegar de rodo assim as almas que estão sendo carregadas para o inferno e direcioná-las a Cristo. Mas só o que nós temos que fazer, cara, é nascer de novo todos os dias, todos os momentos, todas as manhãs. É isso, velho. Entrega a sua vida para Cristo de corpo e alma, mergulha na palavra, vá mais fundo. A mensagem de Deus é sempre mais funda, cara. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas isso é o que estava no meu coração para estar trazendo para vocês. Se você gostou desse vídeo, já clica logo em gostei, já se inscreva no canal. Eu ouvi dizer que quem clica em gostei, Jesus ama mais ele. Você sabe como a plataforma funciona, então se você gostou desse vídeo, clique em gostei para que ela entregue para mais pessoas. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos viver o Evangelho na risca, sem tirar nada, beleza? Valeu, som!